8h06 da manhã, tem mais notícias chegando no Jornal Gente com o Cláudio Humberto, direto de Brasília. Cláudio, bom dia para você. Pedro Campos, muito bom dia, parabéns pelo tema que trouxe aqui a reflexão e análise dos nossos ouvintes e telespectadores. A maioria dos políticos que tomam decisões como essa, de desestimular, proibir o trabalho de jovens, etc., é gente que ganha a vida sem trabalhar, não é, Pedro? Não precisa dar duro para ganhar a vida. Esses políticos aí ficam imaginando coisas e tomando decisões equivocadas e trágicas como essa. Eu trago aqui como destaque a crise política que aumenta a tensão de um relacionamento entre o Supremo Tribunal Federal e o Congresso Nacional, sobretudo em razão das seguidas decisões do Supremo de interferência nas atividades e nas prerrogativas do Congresso Nacional e, de outro lado, também em ações implacáveis contra integrantes do Congresso Nacional. Em política se diz que na política não há coincidências. E é por essa razão que ninguém, nem mesmo os governistas, acreditam em coincidência do fato de que na mesma semana, ou no prazo de mais ou menos uma semana, 2 políticos candidatos a prefeituras importantes do estado do Rio de Janeiro tenham sido alvo de investigação, de operação da Polícia Federal. Um deles, Carlos Jordi, candidato, já estava colocado, posto já nas pesquisas, etc., candidato a prefeito de Niterói. E o outro, Alexandre Ramagem, que foi alvo ontem de operação da Polícia Federal, candidato, aliás, muito bem posicionado nas pesquisas, à Prefeitura do Rio de Janeiro. Tudo isso acaba azedando ainda mais as relações, né? Se você der uma lida ali no documento em que o ministro Alexandre de Moraes autoriza a Polícia Federal ou determina a Polícia Federal a promover a executar os mandados de busca e apreensão contra Alexandre Ramagem, por exemplo, na verdade, não é um documento de um juiz em busca de esclarecimento, é um documento de um juiz que já tomou a sua decisão, né? É um libelo acusatório. A convicção do ministro está clara. Não se sabe exatamente se a apuração da Polícia Federal vai alterar ou não o entendimento, mas o fato é que é uma espécie de pré-julgamento. Isso incomoda muito aqui os políticos, inclusive aqueles mais moderados, etc. E um deles, talvez o principal representante desse jeito de fazer política, muito quieto, muito ali evitando bola dividida, é o presidente do Senado Federal, que também é um jurista muito respeitado, né, o Rodrigo Pacheco. O fato é que ele, a cada investida do Supremo Tribunal Federal contra o Congresso, ele não reage à altura, no sentido de defender não apenas a instituição que preside, mas também os limites constitucionais que devem ser observados, aquela chamada autocontenção dos 3 poderes que devem viver de forma independente ou conviver, né, de forma independente e harmônica. Como ele não reage, acaba ouvindo desaforo, como aconteceu ontem, quando o presidente nacional do PL, o ex-deputado Valdemar da Costa Neto, classificou de frouxo o senador Rodrigo Pacheco, que só depois disso é que veio a público para reagir, mas não as invasões que têm acontecido no prédio do Congresso Nacional, sem prévio consentimento dos parlamentares, né? Ele reagiu a essa agressão, né, do ex-deputado Valdemar da Costa Neto. Mas, de qualquer maneira, são claros os sinais de descontentamento, de irritação do presidente do Senado em relação ao comportamento da Suprema Corte, haja vista a decisão pessoal de Rodrigo Pacheco de colocar em votação ou fazer andar, né, colocar em vias de aprovação projetos como que limitam a atuação de ministros do Supremo Tribunal Federal. O que se espera para os próximos meses aqui em Brasília é um agravamento disso, agravamento das tensões, porque o Supremo Tribunal Federal parece gostar dessa briga, né? Quanto mais alguém fala em impeachment de ministros do Supremo ou limitação dos poderes, mais o Supremo investe contra o Congresso Nacional, como se fosse uma espécie de desafio ali permanente de parte a parte. O fato é que o aumento dessas tensões não deve acabar bem, né? Porque, afinal de contas, o que a gente espera
dos chefes de poder neste país é que pelo menos tenham juízo, né? E obedeçam, no mínimo, né? Obedeçam à Constituição, inclusive no que diz respeito às prerrogativas, né, parlamentares, a inviolabilidade do mandato parlamentar, que é um dos preceitos mais cultuados na nossa Constituição e que está virando letra morta. Agora nós vamos a Paris com Sônia Blota, que nos traz os seus destaques